Olá, boa noite, meus queridos irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Estamos dando início a mais uma noite, né? Glórias ao Senhor. Acabamos de orar, né? No horário das 6 da tarde. Agora nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do profeta Jeremias, né? Hoje eu vou falar do capítulo 37, onde Jeremias estava na prisão, né? Quando ele estava na prisão, os acontecimentos, o que aconteceu durante aquele período. Gostaria muito que você novo que está chegando se inscrevesse no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever-se e no sininho na palavrinha todas. Depois você vai ver uma mãozinha assim do lado, você clica nessa mãozinha também para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você gosta do que você vê e do que você ouve aqui, tá certo? Depois que você fizer isso, no final da live, você, por gentileza, compartilhe a palavra amiga com alguém, tá certo? Seja muito bem-vindo, né? E compartilhe a palavra amiga. Leve a palavra amiga para alguém, é sempre bom a gente levar uma palavra amiga para alguém. Às vezes nós pensamos que a pessoa não está precisando, que não vai adiantar nada para aquela pessoa, mas quando nós levamos a palavra, talvez naquele momento a pessoa nem dê atenção, mas depois a pessoa vai lá dar uma olhadinha, por que essa pessoa mandou isso para mim? Deixa eu dar uma olhadinha. E aí a pessoa ouve a palavra, e aí Deus vai tocar no coração dessa pessoa para que ela se inscreva no canal. Convide a pessoa a se inscrever no canal, aperte na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. Já estará inscrito, é tão rápido, tão fácil, não demora nada a fazer isso. Depois quando você está convidando alguém para se inscrever no canal, Deus fica envaidecido, porque Deus vê que você é uma pessoa generosa, que você busca alguém para ter entendimento da palavra dele. Porque o livro de Jeremias vem falando os acontecimentos do passado, né? As coisas que Deus fez com aquele povo, né? Com todo o povo do passado, né? E até os dias de hoje, o que ele faz nas nossas vidas. Então é necessário que a gente ponha entendimento no que está escrito na palavra, né? O que está aqui na palavra, o que está escrito aqui. É bom que a gente ponha entendimento e que a gente venha refletir dentro do que está escrito aqui, para que a gente possa seguir na direção correta, né? A gente não fazer aquilo que já fizeram atrás, no passado, e que não foi bom aos olhos de Deus. Então, quando nós procuramos fazer o que é bom aos olhos de Deus, Deus se agrada. Então, ele fica lisonjeado de saber que existe uma pessoa, né, que tem uma pessoa, que é o filho dele, uma filha dele, que está atento à palavra dele, que está em obediência, que está buscando pessoas a conhecer mais dele. Quando nós fazemos isso, nós estamos evangelizando. E evangelizar é o nosso papel, né? Deus nos deu uma missão. A missão de evangelizar, de levar a palavra, buscar alguém para o reino de Deus, né? Para conhecer mais quem é esse Deus tão maravilhoso que nos formou, né? Que nos criou, né? Nessa terra, e os nossos pais nos formou através de uma relação mais íntima. Então, nós precisamos ter essa comunhão com o nosso Deus, tá certo? Deus é a nossa única esperança, Ele é a nossa fortaleza, tá bom? Então eu vou ler aqui para vocês o início do capítulo de número 37, vou ler alguns versículos, depois eu venho com a explicação que está na Bíblia e também digo mais alguma coisa, tá bom? Então você que está chegando aí, seja muito bem-vinda, Deus que te abençoe, Tânia, né? Muito prazer em estar com você aqui, minha contadora, né? A Tânia, muito obrigada por estar aqui, atenta também ao que eu estou dizendo aqui. Fico muito feliz de você estar aí, viu, Tânia? Deus te abençoe muito e que você consiga aí realizar e fazer as coisas aí que você tem que fazer para mim, conforme a vontade de Deus, né? Dentro daquilo que Deus quer que você faça, dentro do propósito certo que está aí para você. Que cada um de nós temos um dom na vida, né?
você é minha contadora, assim como tem outras pessoas que são, umas são manicure, outros são professores, né? E assim sucessivamente, cada um na sua missão, tá certo? E eu tô aqui trazendo a palavra amiga para vocês. Então, seja muito bem-vinda. E você e todos os seus, tá bom? Convide outras pessoas também para estar no nosso canal. Então, vou aqui ler aqui. Vou dar início à leitura, tá bom? Diz assim: E Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoiaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos à palavra do Senhor, que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei de Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maceias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizer: Roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinha posto na prisão. E o exército de Faraó saíra do exército. E quando os caldeus que tinham sitiado Jerusalém ouviram esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar: Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. E voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade, e o tomarão, e a queimarão a fogo. Assim diz o Senhor: Não enganes as vossas almas, dizendo: Sem dúvidas se retiram os caldeus de nós, pois não se retirarão. Porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, só ficassem deles homens feridos, cada um levantar-se-ia na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. E sucedeu que, subindo de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim, para dali se separar no meio do povo. Eu li serra, é terra, tá, gente? Mas estando ele à porta de Benjamim, achavam-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Hananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: Tu foges para os caldeus. E Jeremias disse: Isso é falso. Não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos. Ele não lhe deu ouvidos. E assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. Então ele foi preso, Jeremias. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias, e o feriram e puseram-no na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinha transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. E mandou o rei de Zedequias soltá-lo. E o rei lhe perguntou em sua casa, em segredo, e disse: Há porventura alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: E disse: Ainda na mão do rei de Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: Em que tenho pecado contra ti e contra os teus servos e contra este povo, para que me puseste na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizam, dizendo: O rei da Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra? Ora, pois ouve agora, o rei, ó rei meu senhor, seja aceita agora a minha súplica diante de ti, e não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escriba,
para que eu não venha morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusesse a Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe um pão cada dia, da rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Então vamos entender essa parte aqui deste capítulo de número 37. Então Jeremias estava caminhando pela rota, por ali, né? Nos lugares lá, e ele ainda não havia sido preso. Então, diz assim no versículo 2 e 3, diz assim, ó: Zedequias foi o novo rei constituído, né, por Nabucodonosor sobre Judá, né? Ele não obedecia ao Altíssimo, nem estava disposto a se arrepender disso. Então, ele não queria saber de nada diante do nosso Deus. Mas diante do prenúncio da nova invasão babilônica contra Jerusalém, ele pediu orações a Jeremias. É um privilégio e também um dever poder ajudar os outros em seus momentos de aflição, não é mesmo? Porém, somente súplicas não podem resolver todos os problemas. É preciso que o aflito tenha predisposição para ouvir as admoestações de Deus e não somente desejar suas bênçãos. Então é necessário ouvir o que Deus tem para nos dizer, não só querer bênçãos, bênçãos e bênçãos, não é mesmo? Muitos se comportam como Zedequias, quando vão à igreja apenas no intuito de alcançar bênção, mas não querem abrir mão da vida pecaminosa. No versículo 9 diz assim: não enganeis as vossas almas. Então Jeremias reafirma tudo o que já havia sido pregado sobre a supremacia babilônica na invasão de Jerusalém. Ousadamente ele proclamou a mensagem de Deus, embora ela fosse dura e lhe acarretasse ainda mais impopularidade. O profeta era resoluto em suas palavras, porque sabia que naquela condição espiritual deplorável na qual o povo se encontrava, não adiantava alimentar esperanças de livramento. Quando não se obedece à palavra, não existe a mínima possibilidade de prevalecer diante das lutas da vida, mesmo que se alcance palavras consoladoras ou animadoras que promovam bem-estar. Toda expectativa de alívio é vã e enganosa. Por isso, não são poucos os que morrem esperando e nada vem senão problemas. Então, quando não se obedece, é o que vem? Só dificuldades, não é mesmo? E aí no versículo 15 e 16 fala que puseram na prisão. Então Jeremias foi colocado na prisão. Então a sinceridade de Jeremias lhe custou espancamento e prisão. O termo oferiram pode se referir ao castigo de açoitamento, conforme a lei permitia, ou o flagelo com varas. Segundo o registro por toda a vida, o profeta experimentou vários aprisionamentos, né? Muitos aprisionamentos. Ele sofreu muito na mão dos reis e daquelas pessoas de lá. Se há quem encontre dificuldade em servir ao Altíssimo hoje diante de tanta liberdade, imagine se precisasse sofrer como Jeremias e tantos outros homens de Deus citados nas Escrituras. Verdade, não é mesmo, gente? A palavra anunciada pelo profeta contraria as autoridades, por isso ele passou por humilhações, ele passou por maus tratos, ele passou por abandono. Então, contudo, nada disso o afastou do seu propósito, nem removeu sua confiança no eterno, né? Quem é de Deus passa por lutas, corre perigos e sofre humilhações, mas não deserta da fé, não abandona o compromisso, né, de assumir, de estar com Deus. E aí também fala lá no versículo 17 que há alguma palavra do Senhor. Então o rei mandou, porque ele perguntou, né, para Jeremias: há alguma palavra do Senhor
que o Senhor tenha dito, que você possa me contar. Ele contou, perguntou baixinho, porque na verdade, o que eu sinto nessa expressão é que ele, perguntando baixinho, escondidinho para Jeremias, ele confiava mais, ele estava, na verdade, ele estava crendo no que Jeremias estava falando, mas diante dos outros, ele tinha que se impor como rei, né? Já que ele já tinha iniciado, feito coisas que não era para fazer, como queimar o rolo, né? Rasgar, picotar o rolo todinho, botar no fogo, né? Então, ele tinha que continuar com o que ele já tinha feito, até para prevalecer a ordem dele, né? Porque ele teria que se impor como rei, né? Já que ele tinha feito daquele jeito. Só que nada do que ele fez não adiantaria nada para ele, só estava prejudicando a ele e todo o povo, por aquele coração tão endurecido. Mas na verdade, ele, lá no fundo, ele creu um pouquinho na palavra que Jeremias tinha dito, porque senão ele não teria perguntado, não é mesmo? Baixinho para Jeremias. Então diz assim, o rei mandou soltar Jeremias, pretendendo ouvir uma mensagem favorável da parte de Deus. Talvez na esperança de que a prisão tivesse mudado o profeta e as sentenças ditas por ele. Porém, mesmo ferido, Jeremias não se curvou e reafirmou tudo que já havia anunciado. O que sustenta o nascido de Deus diante das injustiças é a fé e a boa consciência. Porque, na verdade, ele tinha uma boa consciência, não é mesmo? Ele sabia que Deus é Deus. Mesmo ele duvidando, ele teve um pouco de dúvida, mas ele sabia o que Deus, o que Jeremias estava falando. Na verdade, ele tinha um pouquinho, ele creu um pouquinho no que Jeremias tinha falado, né? Mas o nascido da carne teme e recua ao menor sinal de perigo ou pressão do mal. Então, o que a gente consegue entender sobre isso, né? Eu estou lendo aqui, estou vendo aqui na nossa Bíblia. O que a gente consegue entender sobre isso? Veja bem. Então, Zedequias, ele foi constituído rei, né? Ele foi constituído rei de Judá, mas com medo da invasão do exército babilônico, lá em Jerusalém, ele foi até o profeta Jeremias, soltou Jeremias, na intenção de ouvir palavras boas de Jeremias, né? Então, ele fala baixinho para Jeremias se Deus tinha falado mais alguma coisa para ele. E com tudo isso, ele também pede oração, a Jeremias, né? Ele pede oração. Então, Deus, ele observa todos os movimentos da gente, né? Assim como ele observava lá todos os movimentos daquele povo. Ele observou todos os movimentos daquele povo. E ele viu que o povo continuava com o coração endurecido, o povo continuava desrespeitando a palavra dele, o povo continuava orgulhosos, né? O povo, eles não eram pessoas humildes, eles tinham o coração endurecido. Então Deus queria que eles se voltassem para ele. Deus queria que eles obedecessem a palavra dele, você entende? Deus queria que ele obedecesse a palavra dele, né? Aquilo que Jeremias tinha falado foi Deus que botou para ele falar. Então Deus queria que ele obedecesse, e o povo não queria obedecer. Eles tinham corações duros, eram rebeldes. Mesmo eles suplicando, né, no caso ali, quando o Zedequias pediu a Jeremias que orasse, Deus não ia atendê-lo pelo fato de ele estar fazendo coisas que não condizia, né, com o que Deus tinha dito, né, que Deus tinha pedido para eles falarem, para ele fazer. Eles tinham que obedecer, eles tinham que se humilhar mais para Deus, se obedecer a palavra de Deus. Então nós aprendemos que quando nós nos rebelamos
contra Deus, contra a palavra de Deus, Deus se entristece muito com a gente. E ele se sente maltratado, ele se sente desprezado. Deus se sente desprezado pela gente. Afinal, ele é nosso pai, ele que nos criou, né? Ele que fez esse mundão aí que nós vivemos, né? Então ele se entristece, ele se sente muito desprezado diante a isso. Mas com tudo isso, Deus tem misericórdia de nós. Quando nós clamamos a Ele, quando nós o buscamos, pedimos a Ele: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, me perdoe pelos meus erros, porque nós somos realmente pessoas errantes e nós precisamos muito do Senhor. Então, Deus ele tem misericórdia de nós porque Ele vê o arrependimento nosso, né? Ele vê que que a gente se humilha para Ele em prol da gente ter a misericórdia de Deus. Você entende o que eu estou falando? Então, diante, gente, toda hora eu estou olhando para lá, que eu estou olhando a minha câmera. Então, diante das lutas que nós passamos, diante das coisas que nós passamos nas nossas vidas, né, nós passamos inúmeras dificuldades por falta, muitas das vezes é por falta de obediência, por falta de não ouvir a palavra de Deus. E aí, quando nós não ouvimos a palavra de Deus, tudo se torna mais difícil para a gente resolver, para ser resolvido. Então, quando nós nos humilhamos para Deus e pedimos a Ele que tenha misericórdia de nós, Ele tem misericórdia de nós. Né? É necessário que a gente venha se arrepender, né, dos nossos erros. Nós precisamos confiar nesse Deus. Nós precisamos crer, ter fé, porque Ele é fiel conosco. Deus é fiel conosco e nós precisamos ser fiel com Ele, acreditar nele, né? E ter consciência de que Deus é Deus e tudo se torna mais tranquilo, com soluções quando nós confiamos nele, quando nós confiamos nesse Deus. Você entende o que eu digo? Precisamos confiar nesse Deus. Por isso que a sinceridade de Jeremias valeu naquela época para ele, porque Jeremias era um homem sincero, era um homem fiel a Deus, né? E ele cria nas palavras de Deus. Nós precisamos ser fiel a Deus, crer na palavra, né? Buscar estar na presença sempre do Pai, para que a gente não venha sofrer as retaliações de Deus, que Deus Ele age nas nossas vidas, você entende? Ele age nas nossas vidas quando nós não obedecemos. Então, seja uma pessoa obediente, não seja uma pessoa rebelde, tá bom? Amanhã eu volto com vocês com o capítulo de número 38, que fala que Jeremias é lançado na cisterna, né? Jeremias é lançado na cisterna. Amanhã eu volto falando sobre isso com vocês, tá bom? Boa noite para vocês, até amanhã se Deus quiser. Sejam pessoas obedientes, passe a palavra para outra pessoa, convide pessoas para entrar no nosso canal, tá bom? Quando você convida alguém para entrar no nosso canal, Deus se alegra muito de você e traz inúmeros benefícios bons para a sua vida, tá bom? Seja uma pessoa generosa e convide uma pessoa, tá? Porque oração e ação que vai nos levar para o caminho correto diante da palavra de Deus, tá bom? Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser.